Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Sem dúvida, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias é um dos mais emblemáticos poemas da fase inicial do romantismo. Nele, o autor expressa o nacionalismo ufanista por meio da exaltação da natureza. Os versos se estruturam com uma clara oposição entre o aqui e o lá, o que há no Brasil e o que não se encontra fora dele. Composto por 5 estrofes, 3 quartetos e 2 sextetos. O autor escreveu esse poema em julho de 1843, quando estava estudando Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Assim, com saudade de seus pais, sentiu-se exilado. Essa saudade fica bem evidente na última estrofe, onde o poeta expressa seu desejo de regresso. Entre aspas, ele diz: "Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá." Por ser muito famosa na cultura brasileira, a Canção do Exílio foi e continua sendo muito retomada em textos dos mais diversos gêneros literários e textuais. Ela pode ser promovida pela paródia ou pela paráfrase. E muitos textos que foram inspirados na Canção do Exílio se tornam tão famosos quanto ela, como exemplos a Canção Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim, e o poema A Nova Canção do Exílio, de Carlos Drummond de Andrade. Curioso notar também que 2 versos da Canção do Exílio estão presentes no Hino Nacional Brasileiro, composto em 1822. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Gonçalves Dias, 1823 a 1864. Foi um poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. Faz parte da primeira geração do romantismo brasileiro. Suas obras, portanto, apresentam-se elementos indianistas e nacionalistas, como é possível verificar em seus poemas Canção do Exílio e Juca Pirama. Além disso, seus textos possuem um caráter teocêntrico e realizam idealização do amor e da mulher. É considerado um dos poetas líricos da literatura brasileira. É patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Antônio Gonçalves Dias nasceu em Caxias, Maranhão, no dia 10 de agosto de 1823, filho de um português branco e de uma brasileira descendente de índios e negros. Viveu em um meio social muito conturbado. Ajudou seu pai no comércio e, ao mesmo tempo, recebeu a educação de um professor particular. Em 1838, exilou-se em Portugal, por se envolver nas guerras contra a independência do Brasil. Em 1840, ele se matriculou na Universidade de Direito de Coimbra, onde ele teve contato com escritores do romantismo português. De volta ao Brasil, além de ele publicar livros novos, ele trabalhou como professor e, além disso, ele foi nomeado oficial da Secretaria dos Negócios Estrangeiros durante os anos de 1859 e 1862. Integrou a Comissão Científica de Exploração, que viajou pelo norte e nordeste do Brasil, porém, em 1862, decidiu voltar à Europa para se tratar, pois ele estava com tuberculose. 2 anos depois, quando ele retornava ao Brasil, sofreu um naufrágio e morreu em 3 de novembro de 1864. Livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Eram 4 amigos estudantes de medicina, Felipe, Leopoldo, Augusto e Fabrício. Certo dia, Felipe convida seus amigos para passar o feriado na ilha de Sã Ana, na casa de sua avó.
Os amigos falavam que Augusto não era capaz de amar uma menina por mais de 3 dias. Então Felipe teve uma ideia e fez uma aposta com Augusto. Augusto teria que se apaixonar por uma das meninas da ilha por mais de 15 dias. Se ele se apaixonasse, Felipe ganharia a aposta e Augusto teria que escrever um romance. Se não se apaixonasse, Felipe teria que escrever um romance. Depois disso, os meninos foram para a festa de Saana. Chegando lá, Augusto conheceu a irmã de Felipe, Carolina, mas também conhecida como Moreninha. Ela tinha 15 anos, era romântica e seus cabelos eram castanhos. No começo, ele achou ela feia e ao decorrer da festa, ele ia achando ela cada vez mais bonita. Depois da festa, Augusto parou para conversar com Dona Ana. Ele estava esclarecendo o porquê dele ser tão inconstante no amor. Ele contou que quando tinha 13 anos estava passeando na praia quando conheceu uma menina de 8 anos e eles ficaram brincando por muito tempo até que encontraram um homem à beira da morte em frente a uma casa. O homem abençoou o casamento deles, pois Augusto falou que eles iriam se casar no futuro. O homem deu para cada um pingente, verde e um branco, para que quando eles crescessem, eles se reconheceriam e se casariam no futuro. Depois de muito tempo e de muitas decepções amorosas, Augusto nunca tinha esquecido de sua linda garotinha na praia. E também ele não havia percebido que estava completamente apaixonado por Carolina. O feriado acabou e os amigos voltaram para os estudos. Mas Augusto não parava de pensar em Carolina e Carolina em Augusto. Augusto não aguentou e voltou à ilha para se declarar a Carolina. E para sua surpresa, Carolina revela seu grande segredo. Ela era a linda garotinha da praia. Os dois mostraram seus pingentes guardados por tanto tempo e finalmente puderam viver sua linda história de amor, assim como o homem da praia havia falado há 7 anos atrás. E por fim, Felipe ganha a aposta e Augusto escreve um romance chamado A Moreninha. O romance A Moreninha é considerado o primeiro romance romântico brasileiro. Apresenta um enredo que prende o leitor com algum suspense e tem aquele típico final feliz. A linguagem da obra é simples, com a presença do popular. O narrador é onisciente e está na terceira pessoa. O romance se desenrola em 3 semanas e meia e o tempo é cronológico. A leitura leve, o suspense presente no decorrer do romance e o final feliz fizeram que da obra uma referência, que teve uma repercussão não somente naquela época que ela foi escrita, como também nos dias de hoje. A obra mostra os costumes e a organização da sociedade que se formava no século XIX no Rio de Janeiro. Os estudantes de medicina, os bailes, a tradição das festas de Santiana, o flerte das moças e etc. Também está presente a cultura nacional. A idealização do amor puro que nasce na infância e permanece apesar do tempo é uma das principais características que enquadram na obra como romântica. Além disso, a menção à tradição religiosa da festa de Santiana, o sentimentalismo e caracterização da natureza através da ilha, da gruta e do mar contribuem para montar o cenário do amor romântico entre Augusto e Carolina. Joaquim Manuel de Macedo, 1820 a 1882, foi um escritor brasileiro. A Moreninha, sua obra-prima, deu origem ao romance romântico brasileiro. Foi preceptor dos netos do imperador Pedro II. É patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Joaquim Manuel de Macedo nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho de 1820. Ele se formou em medicina em 1844. E no mesmo ano ele publicou o romance A Moreninha, que foi muito apreciado pelo público da época. Ele chegou a trabalhar como médico, porém, ele dedicou o resto da vida dele à literatura, uma vez que essa obra lhe proporcionou fama e fortuna. Em 1849, junto aos escritores Araújo Porto Alegre e Gonçalves Dias, fundou a revista Guanabara. Como jornalista, fundou o jornal A Nação, do qual ele se tornou o principal articulista e fomentador. Além disso, ele estabeleceu forte vínculo com a família imperial brasileira, relação que lhe proporcionou ser professor de História e Geografia do Colégio Dom Pedro II.
Ademais, ele foi eleito membro do Conselho Diretor da Instituição Pública da Corte, em 1866, e atuou como militante político no Partido Liberal, sendo deputado provincial 1850, 1853, 1854 a 1859, e deputado geral 1864 a 1868, 1773 a 1881. No final de sua vida, sofreu com problemas mentais e no dia 11 de abril de 1882, com 61 anos, ele faleceu no Rio de Janeiro.